Essa é uma manhã muito especial para nós, porque nós estamos precisando, como igreja, repensar a igreja, eu penso. A grande pergunta, pastor, que igreja nós podemos ser agora? Pastores, líderes, que igreja podemos ser? Tenho conversado com várias pessoas e eu fiquei pensando e querendo ouvir mais o Espírito Santo para pensar na igreja pós-pandemia. E eu vou dizer o que aconteceu comigo recentemente. Eu comecei a procurar algo que pudesse ativar uma criatividade nova como igreja. Tenho pensado na IPI, tenho pensado nas igrejas em geral, pastores têm sentado para a gente conversar, líderes, tenho participado de algumas lives mundiais, né? Recentemente estava com um pastor que ele está linkado com 10 mil líderes mundiais, ele trabalha nos Estados Unidos, participei de várias reuniões. Há uma mesma preocupação em todo o planeta, como pensar a igreja agora, essa é a grande questão, como ser igreja agora. E eu lembro que um pastor disse o seguinte: não pense que Deus foi pego de surpresa, disse agora o que eu vou fazer com a igreja? Não, Deus nos colocou nessa época. Então eu quero que você saiba que Deus colocou você nesse tempo para ser fiel nesse tempo. Nós temos que ser líderes agora. Eu tenho que ser pastor agora, mesmo que eu seja um pastor, já sou um pastor jubilado, mas eu lembro sempre de uma frase do reverendo Jonas Dias Martins, ele dizia: eu me sinto como se estivesse começando hoje, né? Então eu estou sempre começando. É uma ideia de que nós não nos aposentamos, né? O reino de Deus, ele é um chamado permanente. O que eu quero saber, como que eu posso ajudar agora, né? A última vez que eu conversei com o reverendo Messias, né, você vê com toda a dificuldade que tem, mesmo você estava falando isso, ele disse ele fez uma pergunta para mim muito séria: o que nós podemos ainda fazer para ajudar os nossos líderes, os nossos pastores? Essa pergunta mexeu muito comigo, né? Porque muita gente acha que eu terminei. Não, nós temos que saber o que eu posso fazer para isso. E eu vou dizer o que aconteceu comigo. Eu comecei a me lembrar de um período, lá na década de 80, eu fazia parte do CEBEP, Conselho Brasileiro de Estudos Pastorais, que era liderado por Orlando Costas, que era um missiólogo, um teólogo, que havia estudado em Amsterdã. Eu passei uma tarde um dia com ele, uma tarde toda, e foi aí que eu fiquei com um desejo profundo no meu coração de um dia estudar em Amsterdã, e acabei conseguindo isso. Acho que aquele meu desejo foi tão forte que Deus falou: vamos lá, né? E as portas se abriram um dia, eu fui para lá. E o Orlando Costas não viveu muito, com toda a sua ciência, um dos maiores missiólogos e teólogos que eu conheci na minha vida, mas ele me deixou um legado. E nessa conversa, nesse estudo com ele me passou a ideia de alguns princípios básicos sobre a igreja. Eu falei: puxa vida, isso é o que nós temos que trazer de volta agora. E aí eu pensei nesse tema aqui para vocês, por uma igreja, por uma liderança comprometida. Por uma liderança comprometida. Nós estamos vivendo, me parece, a maior doença, que é o apatismo. Essa pandemia do apatismo é pior do que o próprio vírus que está aí. E esse vírus está atingindo a igreja. O psicológico das pessoas está muito sério. A crise do suicídio tem aumentado muito mais. Eu participei agora de uma banca de doutorado, um pastor da Assembleia de Deus que defendeu uma tese sobre a solidão pastoral. a fuga da solitude e o mergulho na solidão.
e muito preocupado com as crises pastorais, a crise de liderança em todo o mundo. Escreveu um livro de 500 páginas. E é um momento difícil para todo mundo. Há um apatismo aí, há uma doença aí, há um estresse sem limites. Deixa eu contar um pouco mais para vocês. Eu tenho trabalhado com líderes e empresários e tenho feito lives assim semanalmente. Há uma grande preocupação com essa questão da liderança. Como reativar uma liderança nova no mundo também empresarial, né? Eu tenho estado na universidade dando aula por mais de 20 anos. Eu sou do colegiado de teologia e do colegiado de psicologia. E essa caminhada toda tem me feito preocupar com essa questão da realidade humana, da realidade da organização humana, né? Então, todos os estudos que eu fiz em toda a minha vida está agora eclodindo para dizer, vamos pensar a igreja, vamos pensar o que nós podemos fazer. Então, eu vim para cá pensando nisso e pensando nesse tema, que igreja precisamos ser no mundo pós-pandemia? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Então eu quero convidar você a estar diante do Espírito Santo. É Ele que pode nos edificar. A igreja foi fundada por Deus Pai, fundamentada em Cristo no poder do Espírito. E a igreja precisa ter esse eco, ela precisa ter um eco do coração de Deus para esta geração. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês são 3 princípios que eu penso que são princípios norteadores. E eu quero dizer que eu aprendi isso com Orlando Costas. Eu só atualizei a linguagem, porque eu acho que nós temos que ter uma linguagem mais de hoje, né? Então, a primeira verdade que nós precisamos, como igreja, como vida, como líder, é uma espiritualidade saudável. Tudo que nós pensarmos, veja, hoje se fala tanto em espiritualidade, mas esse é um foco que nós trabalhávamos lá no Conselho Brasileiro de Estudos Pastorais e do Conselho Latino-Americano, que eu fiz parte também do Conselho Pastorais. Nós precisamos de uma espiritualidade saudável. A igreja precisa estar sob a égide do Espírito Santo. Isso é fundamental. Eu fui falar num congresso na Coreia. E eu tive que falar lá e me chamou muita atenção uma igreja que nos hospedou. Era uma igreja presbiteriana. Basicamente, os presbiterianos são os fortes lá, né? Muita gente não sabe que a igreja maior da Coreia é a igreja presbiteriana, né? Eu sei que muita gente fala do Koyong-Shu, porque faleceu inclusive esses dias. A igreja tem 700 mil membros, mas vocês terem uma ideia, são 8 milhões de presbiterianos, né? Só em Seul, 6 milhões. Né? Você dá para entender o tamanho, né? Aí, quando eu cheguei na igreja, eu fiquei impressionado com o templo. E uma igreja bem madura, quase todos ali falavam inglês, e aí chegou um presbítero. Ele tinha sido presidente do comitê da Copa do Mundo, então ele conhecia os brasileiros. Quando eu vi que era brasileiro, ele queria ficar conversando comigo o tempo todo. Ele simplesmente era dono de uma fábrica de automóveis, né? Era o vice-presidente do conselho. Eu perguntei para ele assim, quantos anos tem essa igreja? Ele disse, 12 anos. Quantos membros tem a igreja? 15 mil membros. Aí eu falei, qual que é o segredo dessa igreja? Olha o que ele respondeu. A palavra, o Espírito Santo e a oração. Pode colocar em qualquer sequência que funciona. O Espírito Santo, a palavra e a oração. Eu descobri algo, espiritualidade saudável. Então, isso começou a ecoar, né? Você imagina aquela igreja naquela dimensão, e o congresso durou uma semana,
e eles oravam todas as manhãs. 6 da manhã a gente tinha que ir para a oração para depois ir para tomar café, né? O ônibus parava lá mesmo para pegar todos os congressistas e orar. Chegamos lá, era com coral, 6 da manhã, tinha coral, tinha banda, tinha tudo que vocês imaginar, o órgão de tubo, tinha $1 milhão. Então, aquilo ali era uma coisa que começou a me pensar, o segredo está na espiritualidade saudável, né? Então eu quero convidar para vocês pensarem nisso, como que nós podemos ser uma igreja com uma espiritualidade cada vez mais saudável. Esse é o primeiro item. Esse é um princípio norteador. O Senhor dá-nos uma espiritualidade autêntica, saudável, em Cristo, no Espírito Santo, na palavra. O segundo ponto que é norteador, quando você vai pensar como liderança, é a fidelidade ao Evangelho. A igreja precisa da fidelidade ao Evangelho. A igreja precisa ser um eco permanente da fidelidade à palavra, ao Evangelho. Qual é a dinâmica disso em nossas vidas, em nossa mente, em nosso coração, em nossa existência? A igreja ser completamente movida pela realidade do Evangelho. Daqui a pouco eu vou falar algo ligado a essa inteligência da fé. A igreja tem que expandir no seu pensamento de conhecimento teológico, de conhecimento bíblico, de conhecimento vital, fidelidade ao Evangelho. A igreja quer crescer, quer mudar, quer avançar, ela precisa de fidelidade ao Evangelho. E eu estou falando isso porque há muitas igrejas que estão morrendo. Há denominações que são enfraquecidas, elas perderam essa realidade da fidelidade ao Evangelho. Então, espiritualidade saudável, fidelidade ao Evangelho. E uma terceira visão, um terceiro princípio norteador é o compromisso vital. Orlando Costa chamava isso de uma igreja encarnacional. Uma igreja encarnacional. É que essa linguagem muitas vezes ela pode não ecoar devidamente na sua cabeça e eu tenho que explicar mais, mas então eu vou chamar ela de compromisso vital. Quer dizer, uma igreja que se enraiza na cultura. Uma igreja que compreende a pergunta que está no mundo atual. Então, vocês como liderança têm que olhar esse planeta, este mundo, essa hora, e dizer qual é o grito que está aí. Para você entender melhor, deixa eu falar, qual é a dor que está aí? Porque não adianta você responder perguntas que não estão sendo feitas. E muitas vezes a igreja ela não se atualiza em dar a resposta para o mundo e ela perde o compromisso vital. Uma crítica que a gente faz no mundo da teologia é que a teologia muitas vezes ela se perde para responder perguntas que não estão sendo mais feitas. Então a gente pega as perguntas do primeiro século, segundo século, terceiro século, começa a responder as perguntas, mas as pessoas não estão mais perguntando aquilo. Aí a gente tem que dar as perguntas para depois dar as respostas. E tem muita gente que está pregando isso, ele prega para o sujeito a pergunta para depois dar a resposta, fala, mas não estou interessado nessa pergunta nem nessa resposta. E você não ouve qual é a pergunta que ele está fazendo, qual é a dor que está ali. Há uma dor nova no mundo. Nós temos que começar a ouvir os jovens, as crianças, qual é a dor que está. Qual a dor dos lares, das famílias. Os nossos púlpitos, muitas vezes ele não se torna um eco do Evangelho, porque ele não está respondendo o compromisso vital com o mundo que está perguntando. Qual a pergunta? Qual a pergunta? Qual é a dor que está? Isso é uma coisa muito interessante. Eu estava tendo uma aula esses dias na universidade, ouvindo uma aula, eles disseram, mudou tanto a educação, que antes a educação pegava e trazia as pessoas, e olha, eu tenho algo aqui para você e temos que atrair os clientes, né? Agora mudou tudo, não tem mais isso. Agora, sabe o que eles estão falando lá? Qual é a dor do mundo e o que a universidade pode responder a essa dor? Falei, puxa vida, eles estão andando na frente da igreja, porque a igreja não está fazendo isso, a universidade já está fazendo isso. Tanto que hoje se diz, né, antes a universidade, o alvo era dar conteúdo.
conteúdo. Né? Hoje você não precisa mais procurar a universidade para ter conteúdo. Você vai no Dr. Google, está cheio de conteúdo. Então, se os professores não mudarem o jeito de dar aula, eles já estão falando para ninguém. Por quê? Porque eles têm que ir ao encontro. Então, hoje, conteúdo não é mais meta, é meio. Aí na igreja o cara, não, porque temos que dar bastante conteúdo. Ninguém está atrás de conteúdo. O cara vai atrás daquilo que muda você. O que o transforma. Como que eu pego aquilo ali e jogo na minha vida. Então, se nós não respondermos esse grito, essa dor, nós perdemos o compromisso vital. É importante o conteúdo? É. Mas como que eu faço esse conteúdo ser transformador na sua vida, na minha vida? Então é aí que as pessoas estão perdendo. Então essa mudança, muda-se o paradigma de todo mundo. Mudou a educação. E a igreja precisa de velocidade agora. Ela precisa descobrir, e nós, o que é que vamos fazer? Então as mudanças são radicais. Hoje a grande discussão na universidade é que a maioria dos professores não está servindo mais para fazer o que estavam fazendo. Por quê? Porque se eles não mudarem, eles são especialistas em nada para chegar a lugar nenhum. É difícil você falar que tem gente que está pregando nada para chegar a lugar nenhum. Não vai funcionar. Então a minha pergunta é o que nós podemos ser e fazer? Então são princípios norteadores da igreja. Nós temos que mudar rápido. Nós temos que ter coragem de mudar. O jeito velho não funciona, não funciona, não funciona. Já não estava funcionando, né? Você imagina depois de 2021. 2020, 2020 mudaram todas as coisas. E a minha pergunta é, o que nós podemos ser e fazer para atingir o plano e o projeto de Deus para essa geração? Tem um teólogo que eu admiro muito, chamado Hans King, faleceu agora também recentemente. Um teólogo católico, que ele é mais protestante que católico, ele defendeu uma tese de doutorado na teologia da justificação pela fé na teologia reformada. Né? Quase que ele foi expulso por causa disso, porque eu tenho a obra dele, que é a teologia da justificação pela fé em Karl Barth, que é a visão reformada. Né? Então, esse Hans King, ele diz uma coisa interessante. Ele faz uma análise sobre a igreja como essência e a igreja como forma. Então, ele diz que a essência da igreja, ela não deve se perder. Mas muita gente está sacralizando a forma. E por glorificar a forma, perdeu a essência. E o único jeito de você manter a essência é você ser capaz de mudar a forma. Quer dizer, como podemos mudar para permanecer? E aí ele faz uma crítica terrível à Igreja Católica, que ela não tem coragem de mudar, e porque ela não tem coragem de mudar, ela deixou de ser o que tem que ser, igreja. A igreja de Cristo. Eu falei, puxa, mas isso dá para funcionar na nossa realidade protestante, né? Tanto que os católicos falaram para ele, não dá para você sair daqui e ir para os protestantes. Aí eu falei, só que nós já não aguentamos ele também, porque o cara busca tanta essência que a gente não está pronto para ele. Eu estou falando isso porque a gente lê e vê como que é difícil. Nós temos problemas terríveis em mudar formas. E nós precisamos descobrir, e não tem outro jeito. Deus deu uma puxão do tapete geral. Então, ou a igreja muda, ou morre. Né? As estruturas nacionais, as estruturas, todas elas estão numa crise sem tamanho. Estão falando do que para quem? Então eu penso que vocês como liderança, temos que... Como que eu faço? Eu estou jogando para vocês 3 princípios norteadores. Espiritualidade saudável,
Fidelidade ao Evangelho, compromisso vital com o espaço que estamos. Esses 3 pontos têm que estar permanentemente juntos, em qualquer coisa que a gente vai fazer, porque senão a gente perde o rumo. Então, estou chamando a atenção a esses pontos aqui. Bom, mas eu quero colocar um outro princípio que, para mim, é muito fundamental, é a ideia da mentalidade, né? Mindset. Mentalidade. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Para mim, a liderança hoje precisa mudar. Eu vou provocar vocês mesmos, vocês podem concordar ou não, mas é a ideia que tem mexido comigo. Eu tenho eu estava lendo uma psicóloga famosa de Colômbia e de Stanford, que ela escreveu algo sobre essa questão da mentalidade. E ela diz uma coisa incrível, ela diz que tem 2 tipos de mentalidade. Uma mentalidade fixa, uma mentalidade de crescimento. Todos vocês aqui têm isso. Ou você tem mentalidade fixa, ou tem mentalidade de crescimento. E ela diz o seguinte: a liderança precisa mudar de mentalidade fixa para mentalidade de crescimento. Se você não tiver mentalidade de crescimento, você encalha. E a minha conclusão é que nessa mudança que nós estamos vivendo, nesses dias, quem tiver mentalidade fixa vai sofrer demais, porque já parou. Já travou, está travado, não avança. Gente, as coisas mudaram. Sei que quando eu estou falando isso, se você tiver mentalidade fixa, você vai sofrer. Porque esse é o problema. Eu acabei fazendo um curso, achando esse material aqui, há um psicólogo trabalhando isso em Gales, no Reino Unido. Ele é da Universidade de Oxford. E ele fez uma colocação, e eu traduzi aqui para vocês agora: mentalidade fixa, mentalidade de crescimento. Vocês vão ver a diferença. Olha só para vocês verem. Mentalidade flexível, ela é elástica. Uma pessoa que tem mentalidade fixa, mentalidade flexível. Vamos começar pela mentalidade flexível. Quando você tem mentalidade flexível, você diz assim: eu empenho para manter uma mente aberta, eu preciso de uma mente aberta. Então eu diria para você, no reino de Deus: Senhor, abre a minha mente, abre a minha cabeça. Mentalidade aberta. Mentalidade aberta. Preste atenção, mentalidade aberta. Um centro lá de Cambridge, eles estão trabalhando agora o que eles chamam de teoria U. Né? Teoria U é um negócio interessante para a liderança. Teoria U é o seguinte: mente aberta, coração aberto, vontade aberta. Preste atenção. Mente aberta, se quiser anotar. Mente aberta, coração aberto, vontade aberta. Tem gente que tem mente aberta, mas a vontade é fechada. Não vai funcionar. Não tenho vontade nenhuma. Então, se nós não temos vontade aberta, coração aberto, mente aberta, nós não avançamos. O mundo empresarial está preocupado com isso. Hoje eles já fazem um teste, né, para saber se você tem essas 3 verdades. Eu estava dando uma palestra na Petrobras e tinha um jovem formado na USP, doutorado, tinha terminado o doutorado na USP, 30 anos. Já foi convidado para ser professor de engenharia da USP, e ele: não quero trabalhar na empresa, eu quero trabalhar com o povo, e foi para lá. Quando eu falei sobre isso, ele olhou para mim e disse assim: diga para mim, me traga as pessoas que tenham vontade aberta. O resto eu resolvo. Ele disse: os melhores alunos da USP não eram os que tinham a mente aberta, mas eram os que tinham vontade aberta. Porque eles eram os melhores na cabeça, na mente, mas a vontade era presa. Aí ele fez até uma colocação que os melhores jogadores de futebol, muitas vezes o cara é o melhor que tem ali para jogar bola, mas não tem a vontade necessária para jogar e perde. A vontade é fundamental. Falei: puxa vida, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele fez uma análise incrível sobre essa vontade aberta. Falei: puxa vida, é isso que eu estou precisando na igreja, gente que tem a vontade aberta.
Porque quem não tem vontade aberta não entrega, entendeu? Mas o cara é uma cabeça, o cara é um gênio, mas não adianta nada o coração, a vontade fechada. Ele não tem vontade de fazer, né? Eu fiquei pensando, como que nós podíamos treinar nossas crianças, nossos jovens a ter coração aberto, mente aberta e vontade aberta. Aí nós vamos ter a igreja que nós queremos, né? Gente, quando analiso, acho que o senhor vai caminhar comigo agora aqui, que nós estamos quase 50 anos de ministério, né, Alceu? Você já viu presbíteros, quando você tinha aquele cara assim, com vontade aberta mesmo? Era impressionante. Tem hora que eu pensava assim, pô, não tem, Deus, não dá para dar uns 10 desse na igreja, exploda a cidade. Você já pensou, falando do Rogério aqui, eu vou lembrar do teu pai, tá? Um dia eu falei isso. Você já pensou se eu tivesse 10 caras igual Salomão no meu ministério, eu arrebento uma cidade inteira. Entende? Estou falando de honra aqui. Eu falei aqui isso, né? Falei para ele, né? Gente, que coisa impressionante. Então, por causa da vontade, né? Uma vontade impressionante, né? E quando você tem a vontade, você abre tudo. Tá? Mente, olha só o que é mente flexível. Eu empenho para manter uma mente aberta. Sou aberto para novas ideias e perspectivas. Você tem mente aberta ou não? Vou fazer um teste aqui agora. Há verdades além do que eu já experimentei, provadas por métodos científicos. E tem, viu? Quer ver mais? Eu empenho para manter uma mente aberta. Como que é a outra? Eu empenho para manter uma mente aberta, sou aberto para novas ideias e perspectivas, há verdades além do que eu já experimentei, provadas por métodos científicos. Grava isso. Agora veja mais aqui. Mente elástica, flexível. Nunca julgo suposições mal informadas. Isso daqui eu peguei desse professor de Oxford, olha. Ouço atenciosamente para entender. Será que eu consigo ouvir mesmo para entender? Porque quem tem mente fechada não ouve, viu? Eu já tentei ajudar alguns líderes, você fala, ele não ouve nada. Pastores, não ouve. Ele fica encalhado, não vai. Porque ele não ouve para entender. Ele faz de conta que ouve. E você faz de conta que fala. E ele faz de conta que entendeu. E você faz de conta que explicou. Vai chegar aonde? Em lugar nenhum. Mergulho em novas ideias. Isso é ser flexível. Espero a pessoa terminar o que fala antes de opinar. Tem gente que não espera nem você terminar de falar, ele já quer dar aula para você. Aliás, tem gente que já sabe tudo. Né? Então nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos dê, como liderança, uma mente aberta. Uma mente flexível. Gente, isso muda tudo. Agora, deixa eu mostrar para você a diferença oposta, a mente inflexível. Minha perspectiva é a mais importante. Vamos lá. É isso daí que é o inflexível. A mente inflexível, essa psicóloga diz, é uma mente fixa. A mente fica fechada, ela não... Eu estou certo o tempo todo. Não estou interessado em ouvir nada que contradiz minha crença, minha opinião, minha cosmovisão de mundo. Você vê, não funciona isso.
Eu não quero nada diferente. Mentalidade inflexível. Rejeito ideias com as quais estou em desacordo. Eu somente ouço para validar o que eu já penso. Concluiu isso? Eu tenho medo de novos paradigmas. Olha o pior de todos. Preferiria provar que os outros estão errados do que ter minha visão mudada ou expandida. Bem, eu quero dizer uma coisa que eu tenho dito isso para líderes agora. Senhor, tem misericórdia e me muda. Muda a minha mente, muda a minha vida. Mentalidade de crescimento, mentalidade fixa. Essa psicóloga que escreveu e tem pesquisado isso nos Estados Unidos, ela cita Mike Jordan como um exemplo. Ele está no colegial e ele foi fazer um teste para jogar lá o basquetebol. E o técnico testa ele e diz assim: você nunca será um jogador de basquete. Você não serve, você tem esses defeitos. Pode ir para casa, vai fazer outra coisa. E ele chega em casa, fala para a mãe dele, frustrado, e diz: eu não sirvo. O técnico disse isso. Mas a mãe não tem mentalidade fixa. Tem mentalidade de crescimento. E diz: quais os defeitos que ele falou que você tem? Esses. Faz o seguinte, sabe o que você devia fazer? Vai e luta para vencer esses defeitos. E ele tomou a decisão e fez isso. Venceu todos os defeitos que o cara falou. Bem, resultado: o maior jogador de basquete de todos os tempos. Qual a diferença? Essa psicóloga diz: o técnico era mentalidade fixa. Mike Jordan, mentalidade de crescimento. Essa que faz a diferença. Então você não é parado pelo problema. Você muda o problema. Você vai em frente. Você rompe barreiras. Né? E essa psicóloga cita vários casos que vocês conhecem, mas um deles é esse bem conhecido. Eu fico pensando hoje aquele técnico como está vivendo. Né? É você que disse aquilo. Você já pensou a vergonha do sujeito? Ele tem que ficar com esse negócio, carregar o resto da vida. Quem que vai querer um técnico desse? Imagina o cara pensando um negócio desse. É a mesma coisa que falaram lá para a mãe do Thomas Edison. Ele não tem capacidade de aprender nada. E ela foi dar aula em casa. Mas a mãe tem mentalidade de crescimento. Tem falar a mesma coisa para o Alberto Einstein. Gente, eu vou dizer para vocês, então nós na igreja temos que tomar cuidado com isso. Essa mentalidade de crescimento é essa mentalidade fixa. Então, se você tem mentalidade fixa, Senhor, muda-me. Muda-me. Olha que Paulo disse: prossigo para o alvo. Estou prosseguindo. É o tema de vocês, não é? Prossigo para o alvo. Eu estou prosseguindo. Eu não paro, eu estou indo. Estou avançando. Estou crescendo. Paulo escreveu: desenvolvei a vossa salvação. Gente, como é triste no ministério pastoral uma liderança com a mentalidade fixa. Encalha tudo. E se for pastor com mentalidade fixa, aí piora mais ainda. Então nós precisamos ser curados
Nós pastores, líderes, família, mentalidade de crescimento. Tem 2 tipos de mentalidade, então chegou a hora de nós mudarmos isso. Essa é a proposta que eu estou fazendo para vocês. Então, se queremos mudar como igreja, e a igreja precisa ser o que Deus quer que ela seja, nós precisamos trabalhar esse conceito dentro de nós. É uma categoria de pensamento. Isso serve para todas as áreas profissionais. Isso que faz a diferença em médico, advogado, professor e professor, pastor, liderança da igreja. Queria pedir que o Espírito Santo ativasse em nós isso. Ativa a minha criatividade, ativa a minha inteligência, ativa a minha competência. Eu digo agora terapeuticamente, né? As sementes de possibilidades em nós que ainda não foram ativadas. Você é uma possibilidade, há um potencial aí. Esse potencial precisa ser maximizado. Eu gosto de uma colocação de Miles Monroe, que já faleceu, mas ele tinha umas coisas muito inteligentes, uma das pessoas mais inteligentes que eu ouvi falar. Ele diz uma coisa interessante, ele diz que Paulo estava em Damasco e a igreja precisou salvá-lo. Tá? Alguém fala para ele, ele vai ser assassinado ali na porta. E ele desce num cesto. E ele faz uma metáfora belíssima. Ele diz, olhe agora para aquele cesto. O cesto está descendo a muralha da cidade. Não sei se 4 ou 6 homens estão segurando aquele cesto. E ele diz assim, aqueles homens, membros da igreja de Damasco, não têm ideia do que está dentro do cesto. Eles não sabem o que está dentro do cesto. Mas você me diz, eles sabem, é Saulo, ex-perseguidor da igreja, acabou de converter, é ele que está dentro do cesto. Não, eles não sabem. Sabe o que está dentro do cesto? Dentro do cesto está a carta aos Romanos. Imagine o que está dentro do cesto. Efésios, Colossenses, Gálatas, Tessalonicenses. Sabe o que está dentro do cesto? A metade do Novo Testamento. Sabe o que está dentro do cesto? A maturidade teológica da igreja de todos os tempos. Eles não sabem que está segurando a minha espiritualidade. Está dentro do cesto. Toda a teologia da igreja. Eu tenho que agradecer aqueles homens que estavam segurando aquele cesto. Porque se perdesse ali, imagina o que teria se perdido. Possibilidades. A gente não podemos ter mentalidade fixa. Você olha para os seus filhos, você não sabe o que está dentro do cesto. Meu pai nunca saberia o que estava dentro do cesto, olhando para mim quando eu era criança, quando ele pegou no colo e me entregou a Deus. O que está aqui? Que possibilidades você tem? Onde você pode chegar? Gente, a liderança da igreja está segurando a corda. Você não sabe o que você está segurando. O que podemos fazer nessa cidade? As crianças, jovens, adolescentes. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Você é aquele que segura a corda. Mas você também pode ser aquele que está dentro do cesto. Pastores que estão aqui. Né? Estou aqui, o jovem pastor ali. Ó. Quanta possibilidade tem ali. Né?
É isso que eu quero pensar, sabe? Gente mais vivida. Senhor, maximiza potenciais aqui. Entendendo? É isso que eu quero colocar para vocês. Senhor, abre, Senhor, nossa mente. O que eu posso ser e ainda não sou. Gente, com a idade que eu estou chegando aos 70 anos, eu fico perguntando, Senhor, o que eu posso fazer ainda? Ser ainda? Será que há sementes que ainda não foram fertilizadas na mente, na possibilidade do que eu posso fazer e fazer? Senhor, abre, Senhor. Você não pode chegar ao céu com toda essa riqueza que Deus te deu para você. Diz, puxa vida, era tudo isso para plantar na história e no mundo e você não fez. O que tem em mim e em você, na liderança, o que Deus quer para você nesta cidade e na igreja. Ah, eu estou velho demais. Não tem esse negócio de velho demais. Gente, preste atenção. Deus chamou Abraão com 75 anos. E só começou para valer mesmo com 100. Então não tem gente velho, não. Pastor, nem você chegou a 75 ainda, então nem começou. O negócio pode de pensar, não é não? Por 75, chegou qual a idade de Moisés? Falou, Moisés, vem aqui, vamos, agora chegou a hora. Quantos anos você fez mesmo? 80 anos. Vamos começar. Gente, tem gente com 40, líder, não, mas eu já fiz aqui minha parte, não tem mais idade. Estava dando uma aula em São Paulo, uma mulher chegou e disse, eu acabei de assistir uma palestra ali na USP, um japonês de 103 anos, ele disse que com 97 começou a estudar francês. Aí eu peguei o nome dele e fui tentar procurar, não tinha nenhum livro dele em inglês, os livros dele só em japonês e alemão. O cara estava com 108 quando eu procurei, estava vivo ainda, estava dando palestras no Japão, na Alemanha. Começou a estudar um outro curso com 97. Tem gente com 45 que diz assim, não tem mais cabeça para aprender nada, não. Está morto. Mentalidade fixa, mentalidade de crescimento. Se você tiver mentalidade de crescimento, você não para. Jamais. Eu estou pedindo que Deus nos dê essa mentalidade. Eu já tentei ajudar 2 pastores, um com mentalidade de crescimento, um com mentalidade fixa. O jovem tinha mentalidade fixa e o mais idoso tinha mentalidade de crescimento. Qual dos dois que você acha que avançou mais? O velho. O problema não estava na idade, o problema estava na mentalidade. E faz a diferença. Aí a igreja não dá certo, a igreja dá certo. Ah, não. Aí bota a culpa no diabo. Não, o diabo não é o problema é você. Eu sempre digo, o diabo não é o seu problema, você que é o problema do diabo. Você tem que criar um problema para ele. Porque é maior que está em você do que o que está no mundo. Você tem que dizer para o diabo, vai saindo porque eu cheguei. É você que faz a diferença. Então, essa mentalidade, eu penso que a igreja, a liderança, precisa mudar, gente. Nós precisamos de uma mentalidade nova. Eu não tenho muito tempo para falar, né? Quando a gente é professor, a gente começa a dar aula, né? Mas, há 4 áreas de ação, que aí eu aprendi isso com o Orlando Costas, que eu achei fantástico. Está ligado com isso? Sua liderança pode ser uma melhor versão do que tem sido. Eu criei essa frase para vocês pensarem aqui. A minha liderança pode ter uma nova edição. Pode ser uma edição revista, atualizada e melhorada.
Nós precisamos, como igreja, ser uma nova edição. A gente para de olhar o passado, começa a olhar o futuro. É o que vocês têm de tema, prossigamos, deixando as coisas que para trás ficam, Paulo disse. Prossigo para o alvo, a hora é agora. Hora este. A hora chegou. A hora chegou. Gente, para pensar nisso. A hora chegou. Hora este. Eu gosto dessa frase, que eu defendi uma tese de doutorado na Universidade de Amsterdã, e eles têm um ritual muito bonito na hora que você recebe o diploma, é feito assim publicamente, eles botam um carimbo, tudo em latim assim, né? Mas tem um bedel, que eles chamam de bedel, que anda com uma roupa especial, um sino e uma lâmpada. E quando você está defendendo a tese, de um momento quando você termina assim, ela bate. A gente estava lá comigo e aquilo ecoa numa sala maior do que essa até, e ela dá um grito em latim, diz: Hora est. A hora é. Aí, se eu estiver no meio da frase, eu estou defendendo até, paro. Não posso falar mais nada. Se alguém estiver falando, para. A hora é agora. Então, neste momento, você terminou. Esses dias eu preguei um sermão com esse tema, hora este. Quando Moisés, eu fiquei pensando em Moisés, quando você imagina o povo está tudo aqui, vamos sair do Egito, acho que ele dá uma olhada assim, go! A hora é agora. E todo mundo dá o primeiro passo. A hora é agora. Quero dizer uma coisa para a igreja, agora é a hora. Temos que nos levantar. Essa cidade precisa de uma igreja viva, cheia de Deus. A hora é agora. Nós temos que dizer, Senhor, nós podemos ser uma liderança melhor do que temos sido. Muda-nos. Podemos ser uma igreja melhor do que temos sido. Muda-nos. Por isso temos que pensar num crescimento. O Orlando Costa ele tem uma colocação que nós precisamos pensar na expansão numérica. Está ali. Quer ver? Ó. A igreja precisa crescer em números. A igreja precisa crescer organicamente. Ela precisa crescer numa realidade orgânica. Ela pode desenvolver organicamente. Gente, a igreja precisa crescer em números, mas ela também precisa crescer como organismo vivo. E ela só pode fazer isso no poder do Espírito Santo, firmado na palavra. Então, é isso. Como que a igreja faz? Nunca perdendo a fidelidade do Evangelho, nunca perdendo o compromisso vital, nenhuma espiritualidade saudável, crescer numericamente, crescer, ele fala em crescer organicamente, mas ela também precisa crescer conceitualmente, isto é, ela tem que aprofundar na fé, aprofundar no pensamento, ela precisa de uma expansão, como igreja, gente. A igreja que não cresce na inteligência da fé, grava isso, ela se fossiliza, ela vai ficando fóssil. E eu aplico isso em todas as igrejas, eu dou aula de teologia para gente de todas as denominações, é a mesma coisa. Uma igreja que não expande a inteligência da fé, ela está condenada à morte. Mas Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. A dele não. Mas tem muita gente que a igreja não é dele, é a igreja do cara. Entendeu?
Isso é um problema. Tem gente hoje que vive doenças, eu chamo de narcisismo ministerial. Ele adora o seu próprio ministério. É igual adoradores que adoram a própria adoração. É complicado. Então aí fica obstruído, não vai. Nós temos que expandir a nossa fé, expandir a nossa inteligência. É difícil a gente ver que muitas vezes no Brasil a gente não quer avançar. O pessoal tem medo de tudo, tem medo de teologia. Né? Ainda, você vai estudar teologia, vai perder a fé. Claro, tem teologia que é muito ruim mesmo. Mas tem teologia boa. No caminho de Emaús, os dois tinham uma teologia ruim, uma teologia que o afastava de Jerusalém, uma hermenêutica, uma exegese bíblica do distanciamento, cada dia mais longe. Aí aparece o ressuscitado e dá uma aula. Dá uma aula de Bíblia, dá uma aula de cristologia, dá uma aula de teologia e acende o coração deles e eles voltam a Jerusalém. É uma teologia viva, expandiu a inteligência deles. Então, quando alguém falar mal de teologia para vocês, depende de qual. A teologia dos dois de Emaús ou a teologia do ressuscitado? A teologia do ressuscitado incendeia. Por quê? Expande a inteligência, expande a fé, expande a vida. Né? Para mim, teologia é o falar de Deus na presença de Deus e para a glória de Deus. Na igreja, com a igreja, pela força do Espírito. Aí é diferente. Né? Muda a vida. Mas isso que eu estou falando é expandir a inteligência da fé. Martinho Lutero dizia que a teologia é a gramática do Espírito Santo. É a fé com os olhos abertos. Então aí sim, né, uma coisa de Deus, né, que move. É isso que a igreja tem que ter, ela tem que expandir a sua inteligência. Senão vai ficando difícil. Então eu chamaria, a igreja tem que crescer conceitualmente. Liderança, tem que lutar por isso. Crescimento numérico, crescimento orgânico, crescimento na inteligência da fé. Na inteligência da fé. Para mim, um desafio que vocês têm, que vocês estão, para mim, numa das cidades mais belas do mundo, né? Lugar de inteligência. Né? Uma vez eu estava falando com, vocês não sabem disso, contei agora há pouco com o Rogério isso, estava reunido com o Antônio Godoy Sobrinho, ele disse, meu sonho era que o curso de teologia da IPI fosse em Curitiba. Porque lá nós podíamos expandir a inteligência da fé. E ele disse uma coisa para mim, o seguinte, o clima mais frio é o lugar de inteligência. Eu nunca falei isso para ninguém, sabe, Anderson? Estou falando agora, que quem sabe vocês sonham com essas coisas por aqui. Né? Foi profético, ele era profeta, hein? E eu concordo. Então, gente, vocês não podem parar, não. Vocês têm tudo aqui. Deus tem dado estrutura, tem dado tudo. Ativa essa inteligência aqui nessa cidade, para a glória de Deus. A cidade tem um chamado, um destino em Deus. Eu venho para cá, fico pensando nisso, assim, tem alguma coisa bloqueando, tem que quebrar esses bloqueios, tem que ativar isso. Né? Inteligência da fé, crescimento numérico, crescimento orgânico, ser uma igreja que se move no poder do Espírito Santo. Uma coisa que sempre me preocupa, né?
pessoal ficava com essa dicotomia, ou é espiritual, ou é intelectual. Aí tem um grupo que fica aqui no intelectual, não pode ser espiritual. Isso aqui é espiritual, puxa, mas ele parecia tão inteligente. Aí parece que isso é espiritual, não é? Aí quando você estuda a teologia mesmo, você descobre que os pais da igreja era o seguinte, não havia esse negócio, ou você tinha inteligência da fé com profundidade, inteligência, isso era ser espiritual, era dois lados da mesma moeda. Falar que era profundamente intelectual, mas não era espiritual, para eles é mesmo falar assim, é água, mas não é molhada. Entende? Não tem sentido, é água, puxa, mas pena. Água seca, não dá. Estou entendendo o que eu estou falando? Temos que ligar isso daí. Ligar isso ao mesmo tempo. Para mim é uma obra do diabo, sabe? Teologia sem espiritualidade, espiritualidade sem teologia. É isso para ficar os dois mortos. A hora que liga isso daí, expande uma inteligência viva. Viva, 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 viva. Por isso que eu digo, crescimento integral. E o quarto item é ação diaconal. Quer dizer, eu chamo de serviço, né? Ação diaconal. Dá uma olhadinha, é o serviço. O que nós podemos fazer para servir? Mais. É ação de servir. Então, veja, a igreja tem que, a liderança tem que pensar numericamente, tem que pensar o conceitual, tem que pensar o orgânico, o conceitual e o diaconal. Esses quatro pilares têm que andar junto quando vão pensar em liderança. Vamos ver isso daqui de uma outra forma que você consegue pensar. Ó. Então, pense nesses 4 pontos ao mesmo tempo. Senhor, como que nós podemos ser uma igreja que cresce em todas as dimensões? Estende a tua mão, Senhor, e nos faça igreja. E agora liga isso com fidelidade ao Evangelho, uma espiritualidade viva e um compromisso vital. Compromisso vital. Espiritualidade viva. Essa espiritualidade na vida espiritual, na vida numérica, na vida orgânica, na vida conceitual, na vida diaconal. Quer dizer, você pega os 3 princípios norteadores em 4 dimensões, permanentemente. Gente, o que nós vamos fazer para a igreja crescer? Numericamente, organicamente, conceitualmente, serviço para a glória de Deus. Então, quando eu pego isso, aí eu fico pensando cada vez mais nessa igreja, ser uma igreja viva para a glória de Deus em todas as áreas, em todas as dimensões, numérica, orgânico, conceitual, diaconal. Gente, isso fazia parte de um projeto nosso de estudos pastorais. Eu estou apenas trazendo e dizendo assim, isso daqui, chegou a hora para a gente pensar nisso. Porque a gente foi meio embolado e agora nós temos que entender, Senhor, como que a igreja pode ser uma bênção? Olha quanto que pode acontecer a nível de crescimento. Eu estou pensando numa igreja espiritual, numa igreja firme na palavra, fiel ao Evangelho, deixa eu falar de novo, fiel ao Evangelho, uma igreja cristológica, uma igreja cristocêntrica, uma igreja que crê no que Deus pode fazer, né? Uma igreja que está a serviço, uma igreja que cresce como um organismo vivo ao encontro do ser humano. Eu fico pensando em tudo isso e digo, Senhor, tem misericórdia da igreja, dá-nos a igreja que o Senhor quer. Sabe, uma igreja, eu chamaria uma igreja com expansão. Deixa eu ver se melhor aqui. O numérico tem a ver com expansão, uma igreja que expande. Uma igreja de crescimento conceitual, ela aprofunda, ela vai aprofundando cada vez mais. É uma igreja que cresce em comunhão, gente, é um crescimento orgânico. E uma igreja que tem a prática da fé
serviço, prática da fé, né? Então é isso que nós precisamos. E eu vou mais rápido aqui agora. Eu chamaria isso de uma igreja que opera na força do Espírito Santo. É uma igreja o seguinte, ela é orientada para mudanças. Ela tem que ser orientada para mudanças. Ela tem que ser orientada para compromisso. Uma igreja orientada para a mudança. E aqui, deixa-me colocar, vamos ver se aparece ali, orgânica, numérico, conceitual. Eu estava tendo uma ministração num congresso que eu estava falando lá no Paraguai. Me chamou a atenção Raul Justiniano. Eu perguntei, na sua visão, tudo que você tem trabalhado na igreja, o que aconteceu na sua igreja que deu toda a mudança? Ele disse, olha, nós precisamos ser uma igreja que tenha uma fé de modo sobrenatural. Eu fiquei impressionado com essa frase dele, porque eu disse, interessante, tinha ouvido falar em fé sobrenatural dessa forma, mas nós precisamos ter um amor sobrenatural. Amar com o amor de Deus. O que é amor de forma sobrenatural? Ele diz, nós temos que amar com o amor que Deus ama. Vamos pedir que Deus nos ame e ame através de nós. Nós precisamos de uma liderança que ame de uma forma sobrenatural. Ele tem sido um mentor para mim nessa área, né? Eu disse, faz uma mentoria, ele disse, ame de forma sobrenatural. Diga, Senhor, ame através de nós, ame através da nossa liderança, de forma sobrenatural. Ensina-nos a crer de forma sobrenatural. Gente, a igreja precisa de crer de forma sobrenatural. Sabe, eu vou dizer, crer de forma natural não é você crer na fé, mas crer em Deus. Na fé. Fé no Senhor. É você dizer, Senhor Jesus, creia através de mim. Senhor, eu preciso fé, Senhor. Eu preciso que o Senhor nos dê o dom de crer. Crer em milagres. De forma sobrenatural. E quando eu vejo isso acontecendo, a igreja faz uma diferença na sociedade. Nós precisamos andar com sabedoria, andar de modo sobrenatural. Um andar de vitória. Nós também temos que entender do ponto de vista de Deus, entender de forma sobrenatural. Isso vai abrir a nossa cabeça. Por isso que Paulo escreveu, renovar o entendimento. Gente, renovar é avançar. Renovar é mentalidade nova. O Senhor dá-nos entendimento sobrenatural, entender de forma sobrenatural, amar de forma sobrenatural, andar de forma sobrenatural, crer de modo sobrenatural, entender sobrenatural, porque isso devia ser o natural nosso. Esse sobrenatural para a igreja é o natural. E veja o que acontecia em Atos 2:47. O Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Era um mover de Deus. Eles andavam de um modo sobrenatural e a igreja crescia. Havia o foco correto, ser igreja. É o foco correto, ser igreja. É o foco correto. O que nós precisamos é isso, ser igreja. E o Senhor acrescentava. Que a igreja seja igreja. Eu sei que muitas vezes a gente fala, a igreja precisa de avivamento, mas eu vi um conceito de Grancook que é muito interessante, que me chamou a atenção. Ele disse, quando você diz que a igreja precisa de avivamento, é porque ela não está sendo o que tem que ser. Se ela é o que tem que ser, ela é. O que ela é? Ela é uma igreja em Deus, em Cristo.
no Espírito Santo, permanentemente. Isso é um modo de viver. Ela só será. O grande problema nosso é que a igreja tem vivido de evento em evento. E não é evento que muda a igreja, é o processo permanentemente. Ela ser igreja, andar, amar, entender e crer. Isso é normal. É a igreja na força do Espírito Santo. A igreja na força do Espírito Santo. Gente, eu tive uma aula em Amsterdã com Willem Balk. Esse homem escreveu um livro, não tem ainda traduzido, só tem em holandês, sobre Calvino. Calvino, o homem da Bíblia. Eu sentei assim ao lado dele, uma mesa, e o livro dele, umas 1000 páginas assim. Ele deu aula só 40 anos sobre teologia reformada. Eu fiz só uma pergunta para ele. Eu perguntei qual era o foco central da teologia de Calvino. A primeira coisa que ele me respondeu foi o seguinte: Calvino não era calvinista. Então já caiu a minha perna. Aí ele disse assim: o Espírito Santo. Não há nenhum teólogo de toda a história do cristianismo que deu mais ênfase ao Espírito Santo que João Calvino. E olha a frase que ele diz: nem os pentecostais deram a ênfase, ou dão a ênfase, Calvino deu no Espírito Santo. Aí eu fui para as institutos e comecei a ler com outros olhos. Aí fiquei impressionado. Só sobre a oração ele gasta mais de 50 páginas. Ninguém escreveu mais sobre a oração do que ele. Aí, em Genebra, eu descobri um material. Calvino era um homem de tanta oração que ele era xingado de ser jejuador inverterado. E ele orava. Até que não houvesse, em Genebra, uma única casa que não tivesse alguém orando. A gente fala, se eu fosse orar, que não houvesse nenhum, que não fosse um crente salvo. Não. Para ele, ser crente era orar. Aí eu falei assim: puxa, não ensinaram esse presbiterianismo para nós. Por que não chegou aqui? Por que não chegou esse Calvino? Olha que incrível, E o negócio dele é expor a Bíblia, versículo por versículo, porque a igreja tinha que firmar na palavra. Aí estava o segredo, gente, E o Espírito Santo e a palavra. E o Espírito Santo, a palavra. Para ele tinha o seguinte: o Espírito Santo sempre te levará para a palavra, e a palavra sempre te levará para o Espírito Santo. Então, havia um nexo. Se o Espírito Santo não te levasse para a palavra, aquele Espírito não era o de Deus. E se a palavra não estivesse te levando para o Espírito Santo, não é a palavra de Deus. Gente, vamos ser... Aí eu disse: vamos levar o povo a ser calvinista de novo. Aí sim. Então, quando você chega nisso, gente, é Cristo, 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 Cristo em plenitude. Vê que herança maravilhosa nós temos. Que herança maravilhosa nós temos. É a igreja na força do Espírito Santo. A igreja na força do Espírito Santo. Olha o numérico, o Senhor acrescentava. Orgânico, a igreja, o corpo de Cristo, cada um funcionando nos seus dons e ministérios. O Senhor ativa os dons e ministérios da igreja, para a igreja ser igreja. Oséias, conceitual: prossigamos em conhecer o Senhor. Aproveite o tempo que vocês têm, que prossigamos. Prossigamos do quê? Conhecer a Deus, conhecer o Senhor, conhecer o Senhor, conhecer o Senhor, conhecer o Senhor. Para mim isso daqui tem a ver com crescer intimidade com Deus.
espaço para Deus na vida. Fomos criados para Deus. Sabe o que eu estou dizendo para vocês? Diaconal, levai o fardo uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Já deu tempo aqui, mas eu quero terminar com isso. Remover, renovar, revestir, redirecionar, ressoar mudanças. Sua liderança pode ser uma versão melhor do que tem sido. Aqui e agora. Efésios 4, 22, 23, 24 diz: remover o trato passado. Remove o passado. Renovar o entendimento. Senhor, dá-nos um novo entendimento da fé, encha-nos do Espírito Santo, capacita-nos. Reveste-nos de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. Sabe a oração que tem mudado a nossa vida como igreja? Onde eu estou lá é essa: mais de Cristo em mim, menos de mim em mim, mais de Cristo em mim, menos de mim em mim, mais de Cristo em mim, menos de mim em mim. Mais da sabedoria de Cristo em mim, menos da minha ignorância em mim. Mais da saúde de Cristo em mim, mais da inteligência de Cristo. Pai, nós queremos mais de Cristo. Nós precisamos de uma liderança que seja mais de Cristo e menos de nós. Gente, isso é o princípio da reforma. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. Reveste-nos mais de Cristo. Dá-nos uma liderança mais de Cristo. E aí ele redireciona a nossa igreja, o que nós temos que ser como liderança agora, Senhor, como igreja. Uma liderança que avance. Nós temos que crescer, nós temos que avançar. Nós precisamos de gente que seja alpinista, está sempre querendo subir. Vamos avançando. Alpinistas da fé. Vamos indo, uma liderança que cresce em Deus. Uau, isso que faz a diferença. Isso vai ressoar dia a dia, ressoar mudanças, para a honra e para a glória de Deus. Eu creio que isso que Deus quer fazer aqui e agora. Aqui e agora. Você já passou esse material para todo mundo, né? Vai passar? Ainda não? Pois passa para todo mundo isso daí, para tomar. Todo mundo está pensando um pouco, refletindo isso como líder. Gente, nós precisamos de uma liderança movida por Deus, movida pelo Espírito Santo para esta hora. E a minha pergunta é esta: o que nós podemos ser e podemos fazer que ainda não somos e ainda não fizemos? Tem um teólogo que eu admiro muito chamado Wolfhard Pannenberg. Ele escreveu algo interessante. Ele diz que ser fiel à igreja primitiva não é olhar para a igreja primitiva. Ser fiel à igreja primitiva é olhar para onde eles olhavam. Ter a mesma visão. E sabe onde eles olhavam? Para o reino de Deus. A igreja precisa olhar para o reino e ver que a liderança que nós precisamos é aquela que olha para onde Deus quer que nós olhemos. Paulo disse: prossigo para o alvo. Gente, vamos parar de reclamar o que aconteceu no passado. Vamos parar de reclamar o que está acontecendo hoje no mundo. A gente foque no que Deus quer que nós façamos. Senão você vai ficar dando desculpas. E nós não precisamos mais de desculpas. O que nós precisamos agora é de ouvir o Espírito Santo e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos? As pessoas que fizeram no passado cumpriram a sua missão. Agora é a sua vez. Nós estamos numa corrida, gente. E foi passando... Lembra aquela corrida do bastão? Eu gosto muito daquilo. Passa um, outro sai correndo, outro passa, sai correndo. Né? Nós estamos nessa corrida. O bastão foi sendo passado, e agora chegou a sua vez. Agora você pega. Todo mundo está na corrida aqui. E vocês sabem que os mais velozes, eles colocam no último lugar, porque é a hora da chegada. A velocidade mudou. Nossos pais foram passando isso.
Meus avós passaram para os meus pais passaram para mim, e eu estou correndo ainda e passando já para os meus filhos e netos. Agora é a sua vez. Vamos correr. Senhor, abençoa esses jovens. Alguns de nós já estamos quase no final da corrida, né? Mas pega aqui, corra, força, vá em frente, velocidade. O mundo exige isso de você. Novos líderes nós precisamos. Onde estão os jovens? Onde estão as crianças? Senhor, a gente na cidade, jovens e crianças, nós vamos atingi-los, precisamos vê-los no reino de Deus. Jovens casais. É o teu reino, é a tua obra. Há muita gente tua nessa cidade, Senhor. Vamos orar, vamos buscar, Senhor. Faça-nos ser a igreja que tu queres para essa hora, para essa geração, para este mundo pós-pandêmico. Temos que ser a resposta do teu Espírito para o grito e a dor do mundo agora, Senhor. Gente, temos que ouvir, temos que entender isso. Se tiver, muda nossos ouvidos, muda o nosso coração, mas nos alinha com a tua vontade. Nos alinha com a tua vontade. Uau, eu creio que é isso, um derramar do Espírito Santo nos capacitando para essa hora. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Senão nós vamos ficar só fazendo religião, brincando de religião. E não é isso que Deus quer. Deus quer sinais do reino aqui, para o louvor da sua glória. Vamos ver essa igreja toda lotada assim. Em cima, embaixo, pela fé. Senhor, nós queremos ver. E há muita gente que o Senhor quer que esteja aqui para ecoar na eternidade. Abre o nosso espírito, abre o nosso coração para isso. Muda, Senhor, nosso jeito de ser. Onde estão eles? Nós os recebemos em nome de Jesus. Essa é a minha hora, essa é a sua hora, essa é a nossa missão. Eu gosto dessa palavra, valores, é reino de Deus. Visão, nos dá visão celestial. Né? E missão, cada um de nós temos uma missão. Cada um vai fazer a sua parte. E o nome do Senhor será glorificado. Quem crê e recebe diz. Amém. Pai, que o teu Espírito complete esta palavra de mudança, de liderança em nosso espírito, em nosso coração, nos nossos ministérios, na liderança dessa igreja, no conselho, nos diáconos, na liderança, aqueles que ainda não acordaram. Pai, traz o poder da ressurreição do Evangelho nas vidas, e essa cidade seja alcançada por um povo que conhece a Ti. Ó Senhor, um pequeno fogo pode incendiar uma floresta. Nós pedimos que o Teu Espírito venha com poder, em nome de Jesus. Para a glória de Jesus, executa a Tua vontade, Pai. Derrama o Teu Espírito. Derrama o Teu Espírito, Senhor, sobre nós. E nos fazes ser a igreja que o Senhor quer neste lugar, nessa cidade. Muda o que tem que ser mudado em nós, para o Teu projeto ser estabelecido. No poder do Espírito Santo oramos. Quem crê e recebe diz. Amém. Amém e amém. Glória a Deus, amém.